Ora bem, serviços públicos essenciais. Eu depois vou-vos enviar o PowerPoint mais completo. Nós, quando falamos de serviços públicos essenciais, nós temos que falar de uma noção que é a noção de utente. Nós, na primeira sessão que tivemos, nós já falámos da noção de utente. E nessa primeira sessão que tivemos, nós falamos que, enquanto consumidor, era aquela pessoa a quem o agente económico, no exercício da sua atividade, fornecia bens, serviços ou transmitia direitos, e que a pessoa que os recebia destinava a seu uso não profissional esses bens, serviços ou direitos. Quando falamos em serviços públicos essenciais, não há o conceito de uso não profissional. Ou seja, quem adquire, enquanto o consumidor é aquele que adquire para uso não profissional, nos serviços públicos essenciais, a pessoa não adquire, pode adquirir para uso não profissional ou para uso profissional. A lei dos serviços públicos essenciais não é exclusiva das relações de consumo. Ou seja, enquanto nós, advogados, quando compramos um computador para a nossa casa, somos consumidores. Mas se comprarmos um computador para o nosso escritório, ou se a dada altura afetarmos esse computador primordialmente, maioritariamente, ao exercício da nossa profissão, e, portanto, a partir desse momento, como é afeto à profissão, para aquela situação não somos consumidores, éramos quando adquirimos para o nosso uso pessoal, mas quando adquirimos para o nosso uso profissional, já não somos consumidores. Nos serviços públicos essenciais, isto não existe. Os serviços públicos essenciais são serviços públicos essenciais e a legislação aplica-se independentemente de aquele que adquire o serviço ser ou não consumidor. Nós, advogados, quando compramos um pack de minutos para o nosso serviço, para o nosso escritório, nós não somos consumidores, mas beneficiamos do mesmo regime legal relativamente ao serviço de telecomunicações que o consumidor que adquire aquele serviço para o seu uso pessoal. Ou seja, não interessa, o serviço público essenciais existe, independente é do prestador para o utente. Independentemente do utente ser ou não consumidor. Esqueçam a noção de consumidor quando falamos de serviços públicos essenciais. Quem recebe o serviço público essencial é utente, ponto final. E, portanto, seja uma empresa, seja um consumidor, não interessa, estamos a falar de serviços públicos essenciais, não precisamos desta distinção. Precisamos é saber se estamos perante um serviço público essencial ou não. E dentro dos serviços públicos essenciais nós temos água, gás, telecomunicações, antigamente era telefone, hoje é telecomunicações, telefone, internet, tudo isso, serviços de dados móveis, tudo isso. Temos recolha de resíduos, distribuição de gás propano, liquefeito, temos transportes passageiros, foi acrescentado, e temos também serviço os serviços postais. Portanto, aqueles serviços que eram inicialmente água, gás, telefone e eletricidade, que eram 4, foram os primeiros, isto foi aumentando e neste momento temos telecomunicações, temos serviços de transportes, passageiros e temos os táxis, os autocarros, os comboios e temos os serviços postais. Temos tudo isto, são serviços públicos essenciais. E são apenas aqueles que estão previstos na lei. Há outros serviços públicos essenciais, serviço
de bancário mínimo, que é um serviço essencial, mas que não está previsto na lei. Já há muito tempo deveria ser incorporado, não foi incorporado. O elenco é taxativo. Há quem entenda que o elenco é tendencialmente taxativo. Eu creio que a doutora Mafalda Barbosa defende isso. O elenco tem-se entendido que é um elenco taxativo e, portanto, são aqueles os serviços que ali temos e não outros. Ora, quando falamos de serviços públicos essenciais, nós temos desde logo que falar do seguinte: o direito à fatura. Os consumidores, os utentes, melhor dizendo, têm direito a uma faturação. Têm direito, no caso da eletricidade, pode ser bimensal, não é obrigatório ser mensal, ou melhor, a faturação bem, mas a contagem que eles fazem pode não ser uma faturação, pode não ser uma faturação mensal, pode ser bimensal. As contagens muitas vezes são bimensais, deveriam ser mensais. Nós devemos dar, e eu aconselho, aconselhem sempre os clientes a dar as contagens mensalmente, porque se a contagem for dada mensalmente e um dia, por alguma razão, for necessário proceder a uma estimativa, eles têm os consumos médios, eles fazem pelo consumo médio mensal. Ora, o consumo médio mensal está ali todos os meses entregue e, portanto, é mais próximo da realidade, diferente das situações em que não se dá as contagens porque esperam que eles venham fazer as contagens quando calha, e depois acontece que andamos alguns meses a pagar em termos de estimativas, e depois os acertos só vão ser feitos quando calha, de 6 em 6 meses, ou de 4 em 4 meses, ou quando eles vão fazer os acertos. E o que é que acontece? Acontece que vamos andar durante X tempos a pagar mais ou a pagar menos, e depois temos contas que disparam. É uma situação, às vezes, desagradável. O que é que, portanto, deve acontecer? O consumidor tem direito a uma fatura discriminada. Uma fatura que discrimine o serviço que é feito. Depois, há, desde logo, o direito do consumidor à continuidade do serviço. O serviço público essencial, pela sua natureza de essencial, atenção, ele é público, não porque ele deva ser prestado pelo público, porque aqui não é uma incumbência da administração a prestar um serviço, isto não é uma obrigação da administração, serviços públicos no sentido de ser uma atividade da administração para com o cidadão, não é nesse sentido. Público, porque interessam a todos, é neste sentido, é um serviço público, porque é de interesse global, é de interesse de toda a gente, e é essencial, porque é fundamental, é imprescindível. Todos necessitamos de água, de telecomunicações, de internet, de transportes públicos, todos precisamos de luz elétrica, portanto, é imprescindível. E, portanto, isto tem subjacente a este serviço um princípio de prestação contínua. O serviço não pode ser suspenso sem pré-aviso prévio, ou seja, sem um pré-aviso. A empresa precisa de fazer uma manutenção das condutas, a empresa precisa fazer uma manutenção dos cabos elétricos, a empresa precisa fazer qualquer coisa, então tem que avisar, no dia tanto tal, das X horas às X horas, não há serviço público, para que os utentes se possam precaver relativamente a essa situação de suspensão. Portanto, não pode haver a suspensão prévia, a suspensão sem um aviso prévio ao consumidor, e a lei diz aviso prévio de forma adequada a que o consumidor possa, o utente possa precaver-se para atenuar os efeitos dessa suspensão. E depois a lei fala também de que, se por mora no pagamento do consumidor, a suspensão do serviço, e aqui é quando o utente não paga aquilo que deve pagar, não paga a fatura, pode haver a suspensão do serviço. Então, temos
não pode haver suspensão sem aviso prévio para as situações em que é necessário, a não ser nas situações de força maior, rebentou uma conduta. Pois se rebentou uma conduta, tem que suspender e acabou. Portanto, aqui é uma situação de força maior. Quando é previsível, tem que se avisar. Quando é de força maior, não se avisa, suspende-se, repara-se a conduta e volta-se a restabelecer o fornecimento do serviço. Isto é a questão em que não pode ser suspenso sem aviso prévio ou no caso de força maior. Mas depois há as outras situações em que, quando o consumidor não paga, aí sim, porque ele não pagou, tem que haver direito a alugar à suspensão do serviço. E aqui, a lei diz que tem que ser dado um pré-aviso de 20 dias relativamente à situação, à suspensão. Ou seja, não é chegar ali e dizer assim, não pagou, eu suspendo. Não. O consumidor tem que ser avisado. Tem que ser, olha, o senhor, a fatura tem que vir com pelo menos 10 dias de intervalo para nós podermos pagar. E tem que ser dito ao consumidor, quando passa aquele prazo de pagamento, dizer, olha, o senhor esqueceu-se de pagar a fatura. Portanto, tenho agora aqui mais um pré-aviso de 20 dias. Se não fizer o pagamento, nós vamos suspender o serviço. E este aviso, que é imposto pela lei, tem que ser, o consumidor não pagou dentro do prazo dos 10 dias o serviço, tem mais 20 para pagar, tem que ser dado um pré-aviso, a empresa, o fornecedor, o prestador do serviço, tem que fazer prova, cabe-lhe a ele fazer a prova, de que avisou o utente de que o serviço seria suspenso se, passado aqueles 20 dias sobre o termo do prazo de pagamento, o consumidor não regularizasse, não cumprisse com a sua prestação. Portanto, cabe ao prestador provar que eu avisei e, portanto, eu dei-lhe mais 20 dias, está aqui a carta registada com aviso de recepção, o consumidor não pagou porque não quis. E, portanto, se não quis pagar, eu avisei, acabou, problema dele, eu suspendo. Portanto, cabe à empresa, ao prestador do serviço, fazer essa prova. O que é que acontece? Por vezes vem uma carta simples. E depois o prestador do serviço não consegue provar que avisou. E eu nunca pensei que houvesse tantas arcas frigoríficas no nosso país a estragarem-se quando há um corte de luz porque não foi paga a luz. Então, Marcelino, desculpe. Os colegas pedem para ir passando os slides. Ok. Não, eu vou passando os slides. Eu esta parte, não tenho aqui os slides, mas eu depois, quando montar o PowerPoint no essencial para vos enviar, eu até aqui não tenho os slides, mas eu vou já passar os slides para vos... Porque os que estão para trás, eu como fui agora buscar, porque eu estava preparado para a questão do crédito ao consumo, os que estão para trás, eu depois vou montar o slide e eu, quando entrar na parte propriamente dita dos slides, eu vou passando, ok? Eu peço desculpa. O que é que acontece? Nessa situação, o que tem acontecido é que, por exemplo, a EDP e as empresas não avisam com carta registrada com aviso de recepção. E o que acontece em muitas situações é isto. Deixam passar os 20, eles mandaram uma carta simples, passam os 20 dias e vão lá e cortam. E depois há alguns consumidores que dizem, não me avisaram. Se me avisassem, eu tinha pago. Passou os 20 dias e eu não fui avisado. E o corte da luz estragou a carninha toda que eu tinha na arca. Fazem prova e se conseguem fazer prova, a empresa prestadora dos serviços vai ter que pagar, porque não consegue provar que avisou com aquele pré-aviso dos 20 dias. Isto é assim no caso da generalidade dos serviços. Mas não é assim na situação das telecomunicações. Quando entramos nos serviços de telecomunicações, existe um regime especial que está previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas. Ora, o que é que diz a lei? Suspensão do fornecimento de serviços públicos. Prestação de serviço não pode ser suspensa em pré-aviso, porque eu disse. Uma informação prévia de 20 dias, o que eu disse há bocado, e se repararem aqui,
a prestação de serviços públicos não pode ser suspensa em consequência da falta de pagamento, ainda salvo se forem funcionalmente indissociados. Imaginem, eu não paguei o serviço de telefone, mas quis pagar o serviço de internet, porque o serviço de telefone, a empresa prestou-me com defeito. Eu não conseguia aceder ao telefone, não conseguia fazer uso do meu serviço de telecomunicações, conseguia fazer uso do serviço, do outro serviço, que era o serviço, ou então não conseguia fazer uso do serviço da internet, mas conseguia usar o telefone, então eu não quis pagar a internet, quis pagar o telefone, ou quis pagar o telefone, ou quis pagar a internet, porque havia um serviço que estava a ser mal prestado. Não me podem dizer, olha, ou pagas tudo, ou não pagas nada. Não. Se os serviços não são indissociáveis, telefone é telefone, internet é internet, eu posso pagar um e não querer pagar o outro. E não me podem obrigar a pagar os dois, ou seja, tenho que pagar tudo. Não, eu pago este, não quero pagar aquele. Mas se repararem, a suspensão dos serviços de telecomunicações, comunicações eletrónicas, prestados ao consumidor, pelo regime previsto no artigo 52A, tem um regime próprio. E se não reparem, suspensão dos serviços de comunicações eletrónicas a consumidores. Se formos ao artigo 52A da Lei 5/2004, que é a Lei das Comunicações Eletrónicas, ele diz o seguinte: na falta de pagamento dos valores constantes da fatura, é preciso emitir um pré-aviso ao consumidor, concedendo-lhe um prazo adicional para pagamento de 30 dias. Terminou os 10 dias para pagar. Não pagou, tem mais 30 para pagar. Sob pena de suspensão do serviço e de eventualmente haver lugar à resolução automática do contrato. O pré-aviso a que se refere o número anterior é comunicado por escrito ao consumidor no prazo de 10 dias após a data de vencimento da fatura, devendo indicar especificamente as consequências de não pagamento. Portanto, passou o prazo de pagar 10 dias, que eu tenho para pagar. Naqueles 10 dias seguintes, tem que me ser enviada uma comunicação por escrito a dizer: olha, o senhor não pagou, por isso tem mais 30 dias, prazo adicional para pagamento, 10 dias para pagar, não paguei, no prazo de 10 seguintes, avisam-me que eu tenho mais 30 dias para pagar. A empresa que oferece redes de comunicações públicas e serviços eletrónicos, acessíveis ao público, no prazo de 10 dias após, e agora reparem, mais 10, que é no prazo de 10 dias após o fim desse prazo adicional de 30, terminou aqueles 30 dias que me deram para pagar, eu não paguei, não reclamei, porque eu posso reclamar, olha, não paguei porque não devo, porque vocês prestaram um serviço mau, por exemplo. Repare, não paguei, mas não reclamei. Nos 10 dias após esses 30, ela tem que suspender o serviço por 30 dias. Ou seja, 10 dias para pagar, 10 dias mais para avisar que me vão dar 30 dias para pagar, portanto já são mais 10, 10 para pagar, mais 10 para avisar, mais 30 para eu pagar. Se não paguei no prazo dos 10 dias seguintes a esses 30, dizem-me, olha, nós vamos suspender por 30 dias. E, findo aqueles 30 dias, eu continuo a não pagar, findo aqueles 30 dias de suspensão, então, sem que o consumidor tenha procedido ao pagamento, então
diz a lei que, fim do prazo de 30 dias de suspensão, sem que o consumidor tenha procedido ao pagamento dos valores em dívida ou sem que tenha sido celebrado um acordo de pagamento, o contrato é automaticamente resolvido. Ou seja, é aquilo que eu costumo dizer, o 10, 10, 30, 10, 30. São 10 dias para pagar, mais 10 dias para avisar, mais 10 dias de prazo extra, mais 10 dias para avisar, mais 10 dias de suspensão e só depois, são quase 3 meses, que o consumidor no caso dos consumidores, só praticamente ao fim de 3 meses é que a empresa lhe pode suspender ou pode resolver finalmente o contrato. Se não fizer isto, o consumidor, e ao fim dos 20 acabou com aquilo, acabou com o contrato, o consumidor pode sacar responsabilidades à empresa de telecomunicações. Mas pode acontecer que quem está em dívida não é um consumidor, é um não consumidor, porque os serviços públicos essenciais, as telecomunicações também são para os não consumidores. O que a lei diz é o seguinte, neste caso, as empresas que devem dar um pré-aviso, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas e serviços de comunicações eletrónicas, apenas podem suspender a prestação de serviço que prestam aos assinantes, que não sejam consumidores, após um pré-aviso adequado ao assinante, salvo caso fortuito ou de força maior. E depois diz assim, em caso de não pagamento das faturas, a suspensão apenas pode ocorrer após a advertência por escrito ao assinante, com a antecedência mínima, lá está, dos 20 dias. E depois diz que, no caso referido no número anterior, o assinante tem a faculdade de pagar ou obter quitação apenas da parte das quantias constantes da fatura, devendo sempre que, tecnicamente possível, a suspensão limitar-se ao serviço em causa. Eu não quis pagar este, quero pagar aquele, porque aquele porque há um serviço que foi mal prestado. Exceto em situações de fraude ou de pagamento sistemático de faturas em atraso. O consumidor diz, eu quero, está sempre constantemente em atraso. E diz, eu agora quero fazer... Não, calma. Você já teve oportunidades, não é sempre useiro e bezeiro nisto, calma lá, não é assim. Mas tem que lhe ser dado 20 dias aos não consumidores. Se há situações em fraude ou pagamentos sistemáticos atrasados, aqui não, tem que ser sempre dado os 20 dias. Mas nas situações, nos casos referidos no número que ali está, os casos em que não pagamento da fatura, a suspensão apenas pode ocorrer os 20 dias, o assinante tem a faculdade de pagar ou obter quitação apenas parte da quitação constante das faturas, devendo sempre, que tecnicamente possível, a suspensão limitar-se aos serviços em causa. Aqui, calma, porque se ele é uma pessoa useira e bezeira, que por e simplesmente nunca paga nada, não quer saber, não há suspensões, então podem suspender tudo. Depois, continuando, nós falámos da suspensão, do direito à fatura. Aqui, no caso da suspensão, já falámos que é o princípio da continuidade da prestação do serviço, por isso é que não devem ser interrompidos, e a interrupção só pode existir em caso de força maior. Mas depois também há uma coisa, em obediência ao princípio da proteção dos orçamentos familiares, e porque estamos a falar de serviços públicos essenciais, e porque estamos a falar de geralmente quantias de pequena monta, 30, 40, 50 euros, 60 euros, estamos a falar de situações em que não é correto, no fundo, pretende-se evitar que as famílias, hoje não posso pagar o telefone, então evitar que as pessoas vão acumulando dívidas, então estejam 4, 5, 6, 10, 15 anos sem pagar, porque o prazo geral de prescrição são 20 anos. Criou-se, em obediência ao princípio da proteção dos orçamentos familiares, criou-se um prazo de prescrição
que é uma prescrição extintiva, não é presuntiva. A prescrição presuntiva só está prevista naquelas situações concretas no Código Civil. Toda a outra prescrição é extintiva e, portanto, criou-se a possibilidade de o consumidor ou o utente, melhor dizendo, o utente, os créditos que sejam relativos a serviços públicos essenciais, não é comunicações eletrónicas, é tudo, serviços públicos essenciais todos, correios, água, luz, telefone, gás, telecomunicações, tudo. Estes créditos prescrevem ao fim de 6 meses contados do período, contados da prestação de serviço. Ou seja, o serviço de telecomunicações prestado em dezembro passado terminou de 1 a 30, a prestação de serviços. Este mês de janeiro é o primeiro mês de conta para a prescrição. Janeiro, 1 mês. Fevereiro, 2 meses. Março, 3 meses. Abril, 4 meses. Maio, 5 meses. Junho, 6 meses. A 1 de julho, o serviço de telecomunicações relativo o serviço público essencial, relativo ao mês de dezembro, água, gás, telefone, telecomunicações, CTT, todo o serviço público essencial prestado em dezembro, no dia 1 de janeiro, prescreveu o direito do prestador exigir no dia 1 de julho, o serviço prestado em dezembro, no dia 1 de julho, prescreveu o direito do prestador desse serviço exigir o seu pagamento, seja ele qual for o serviço público essencial. O que é que a lei diz? O direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de 6 meses após a sua prestação. Também prevê a lei que o prazo para propor ações ou injunções não era preciso este normativo legal. É completamente uma coisa inútil que ali está, e os colegas vão perceber porquê. Porque a lei diz, o prazo para propor a ação ou injunção é de 6 meses contados a sua prestação. Isto é inútil. Porque a lei diz já no número 1, o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de 6 meses. Portanto, o direito ao recebimento do preço, se não pagar bem, é eu instaurar a ação. Portanto, eu no prazo de 6 meses já tinha que instaurar a ação. E aí interrompe a prescrição e o prazo prescreve a fazer para quê? E a ação, o prazo prescreve. Interrompe o prazo de prescrição, eu meto a ação e a partir daí eu vou no pedido dizer condene a pagar. Condene, eu venho pedir que me pague. Portanto, se não pagar bem, eu tenho 6 meses para exigir o pagamento, o direito a exercer o meu direito ao recebimento, que é ir à justiça e pedir que me paguem. Portanto, quando a lei no número 3 vem lá dizer que para propor o prazo de 6 meses também é para propor as ações, este normativo é perfeitamente inútil. Eu sei porque é que está lá este normativo. Porque houve uma altura que houve os senhores juízes e os senhores advogados que resolveram fazer doutrina. Resolveram fazer doutrina. E resolveram dizer o seguinte, não, são 6 meses para apresentar a fatura. Porque falavam em o direito ao recebimento. E lá dizia o direito de exigir o pagamento. E então, direito de exigir o pagamento. São 6 meses para apresentar a fatura. Porque é aí que eu estou a exigir o pagamento. E houve gente que embarcou nisso. Porque houve, segundo parece, um parecer de um senhor professor de Direito que emitiu um parecer nesse sentido.
a pedido de uma operadora de telecomunicações, terá emitido isso. E, a partir daí, entrou-se por esse entendimento. Eu, um dia, num processo, houve um seu magistrado que me disse isso. Eu disse, Sr. Dr. Juiz, com o devido respeito, mas o Sr. Dr. Juiz acabou de converter uma prescrição de 6 meses em 5 anos e 6 meses. Ou seja, acabou de deitar para o lixo toda a razão de ser, ratio legis, da norma jurídica. A norma jurídica são 6 meses para eu exigir o pagamento, ponto final, na justiça. Se eu meto a ação fora do prazo, já está, já prescreveu. Nunca a lei quis dizer ao prestador que ele tinha 6 meses para me mandar a fatura e mais 5 para me exigir o pagamento. Porque aí eu ia pelas prestações periódicas renováveis. Não ia para o outro lado. E o Sr. Juiz diz, tem sido o entendimento dos tribunais superiores. Eu disse, olha, mas está errado. E acabaram de converter uma prescrição de 6 meses em 5 anos e 6 meses, que é aquilo que a lei nunca quis. Alguns meses depois, o Supremo Tribunal de Justiça, e bem com um acórdão uniformizador de jurisprudência a dizer assim, 6 meses contados da prestação do serviço, prescreve tudo. E a partir daí, e bem, repôs-se a justiça da situação. Quando a lei se alterou para evitar estas dúvidas, esta doutrina que se cria às vezes erradamente, porque é preciso perceber qual é a razão de ser da norma jurídica e depois criamos a doutrina em função da norma jurídica e não adaptemos a norma jurídica àquilo que queremos adaptar, porque muitas vezes acontece isso. Então, os deputados da Assembleia da República o que fizeram foi, antes a mais do que a menos. Então, também vem lá com uma norma tipo assim, atenção que o prazo para propor a ação também são 6 meses, para não surgir a dúvida. Eu disse, ok, está bem, pronto, eu já percebi. Antes de mais do que de menos. Não era necessário. Quando nós andamos na faculdade no primeiro ano, aprendemos uma coisa que é a interpretação jurídica. No primeiro ano introdução ao direito. Se soubermos interpretar, não precisamos de inventar teorias. Aqui, inventou-se teorias, teve que se vir depois corrigir. Calma, não inventem. Aquilo era mesmo só para aquilo. E para que não haja dúvidas, as ações também têm que ser propostas no prazo de 6 meses contados da prestação de serviço. Pronto. Está lá uma norma que não é... Porque se nós interpretarmos o número 1, já não precisamos de ir ao número 3. Mas pronto, está lá, antes mais que de menos. Ora, prescrição, 6 meses. Prescrição tem que ser invocada. Porque se não for invocada, ela não é de conhecimento oficioso. Eu já fiz um parecer que entreguei na Assembleia da República a dizer que a prescrição dos serviços públicos essenciais, porque estamos a falar de proteção dos interesses económicos dos consumidores, estamos a falar de interesses constitucionais, direitos fundamentais, porque o artigo 60 da Constituição é a proteção dos interesses económicos dos consumidores. Porque estamos a falar de direitos fundamentais. Deveria, à semelhança do que acontece, e a proteção do interesse do consumidor, da parte mais fraca, da proteção dos orçamentos familiares, proteção, tal como existe, por exemplo, a proteção do administrado quanto à administração no direito administrativo. Eu fiz um parecer, e já apresentei, no sentido de dizer a prescrição em sede de direito do consumo deveria passar, tal como acontece no direito fiscal e no direito administrativo e no direito penal, no direito público, portanto, a ser de conhecimento oficioso. Não é de conhecimento oficioso. Deveria ser-lo. Deveria ser-lo. Não é. Por isso, tem que ser invocada. Se não for invocada, eu vou dizer uma coisa. Por isso é que eu acho que os senhores advogados deviam estar nos processos, nos tribunais arbitrais. Os senhores advogados deveriam ir ao tribunal arbitral com os vossos clientes. Porque eu recebo para julgar nos tribunais arbitrais ações em que
de serviços públicos essenciais em que eu olho e o serviço está prescrito. Mas o consumidor não sabia e não invocou a prescrição. E eu não posso chegar à beira do consumidor e dizer assim, em pleno julgamento, olha, isto está prescrito, você não quer alterar o pedido? Ou não quer alterar a causa de pedir? Eu não o posso fazer. Porque eu ali estou na posição de julgador, não estou na posição de advogado do consumidor. E, portanto, eu não posso virar para o consumidor e dizer, vá lá corrigir a petição e corrigir naquele sentido. Eu não o devo fazer. Porque eu ali estou na posição de julgador. Agora, que eu vejo, muitas vezes, o serviço público prescrito, vejo. Mas o consumidor fez a reclamação, mandou-a para o Tribunal Arbitral, mandou por si a reclamação, e como é óbvio não sabe, não invoca a prescrição. E, portanto, eu depois não a posso conhecer. Portanto, é bom, mais uma vez, está aqui demonstrado a utilidade da intervenção dos senhores advogados, dos colegas, nos processos de direito de consumo. Uma coisa simples, a prescrição tem que ser invocada. O consumidor não sabe o que é prescrição, não sabe o que é caducidade, mas os advogados sabem o que é prescrição, o que é caducidade e o que é que tem que fazer perante ela. E, portanto, é útil que eles recorram ao advogado. É útil que o advogado seja ele a apresentar a reclamação. Porque o advogado sabe como se invoca uma prescrição, sabe como se invoca uma caducidade. E muitas vezes não invocam. E depois eu não posso fazer milagres. Ora, outra questão é a questão da caducidade. Se o direito ao recebimento do preço prescreve no prazo de 6 meses, contados da sua prestação do serviço, diz também a lei que, se por qualquer motivo, incluindo erro do prestador do serviço, enganou-se, qualquer motivo, vão já ver alguns dos quais, tiver sido pago em importância inferior à que corresponde ao consumo efetuado, o direito do prestador ao recebimento da diferença caduca, diz a lei, dentro de 6 meses, está aqui, dentro de 6 meses após aquele pagamento. O consumidor pagou no mês de janeiro no mês de novembro, de dezembro, no mês de dezembro, pagou a fatura do serviço de novembro. Mas porque paga, por exemplo, conta certa, ou porque paga por uma estimativa, serviço de luz, estimativa, porque não deu a contagem, e, portanto, pagou por estimativa, eles depois vão fazer as contagens, os acertos, e dizem, pagou 10, mas tinha que pagar 20. Portanto, eu agora quero os 10 de diferença. Pagou 10, tinha que pagar 20, eu só recebi 10, portanto quero os outros 10. Qual é o prazo que a empresa tem para exigir esta diferença? Não são 6 meses contados da prestação de serviço. São 6 meses contados do pagamento que foi feito. O serviço de novembro foi pago em dezembro. No dia 11 de dezembro, por exemplo, ou no dia 12 de dezembro, ou no dia 15, porque, entretanto, fechou a faturação, mais 4 ou 5 dias de dezembro para emitir a fatura, o consumidor pagou aquilo no dia 15. Pronto. Se pagou aquilo no dia 15 de dezembro e pagou 10, que era o que estava na fatura, ou 20, que era o que estava na fatura, se a empresa, depois, porque pagou por estimativa, vai fazer a contabilidade e diz, afinal, eu tinha direito a receber não 10, imagina conta certa da luz, todos os meses paga o mesmo. E no final do ano,
eles fazem o acerto das contas. O consumidor, nas telecomunicações isso não existe, porque o consumidor paga aquele pack de minutos e acabou. Mas nas situações de eletricidade acontece muito isso, que é os acertos. O consumidor paga, por exemplo, 1 ano ou meio ano de sempre o mesmo, ou paga até por estimativa, e depois, e pagou sempre, no mês seguinte pagou o mês anterior, mas pagou o que lhe pediram. E depois, eles lá vão fazer a conta com os acertos. No final do ano, ou dali a 6 meses, ou coisa do género. E então vem pedir a diferença. O direito ao pagamento o direito ao recebimento desta diferença caduca no prazo de 6 meses contados do pagamento. Portanto, o direito à diferença do mês de novembro, que foi pago em dezembro, por exemplo, no dia 15, esta caducidade é 15 de dezembro, 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho. A partir do dia 15 de junho, que foi 6 meses após o pagamento ocorrido do valor relativo a novembro, que foi pago em dezembro, no dia 15, caduca. Portanto, não é contado o direito à caducidade, não é da data do fornecimento, é da data do pagamento. Imagina que não foi pago. Se não foi pago, nada foi pago, então é prescrição. Não pagou nada. Não pagou nada, é prescrição. Pagou, é a diferença. Então aqui é a caducidade do direito à diferença. Ora, temos que aqui perceber o seguinte. Enquanto a prescrição não há dúvidas que é de conhecimento provocado, há quem entenda que aqui se fala de caducidade. No número 2, há quem diga, caducidade de conhecimento oficioso. Atenção. A caducidade é conhecimento oficioso nos direitos indisponíveis. Quando não é direitos indisponíveis, nós falamos caducidade de conhecimento provocado. Os prazos são de caducidade, salvo quando a lei diz que eles são de prescrição. Se nada diz, são prazos de caducidade. A caducidade é de conhecimento oficioso quando são direitos indisponíveis. A questão que se levanta aqui é, então aqui são direitos patrimoniais, não são direitos indisponíveis. Eu entendo, a professora Mafalda Barbosa também o entendo, meu pai nesse sentido, e há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de um conselheiro, Paulo qualquer coisa, eu não o tenho aqui, Paulo Cunha, Paulo Duarte, Paulo Cunha, agora não sei já o resto não, eu sei que é Paulo qualquer coisa, mas eu tenho esse acórdão e dou-vos e disponibilizo esse acórdão quando os colegas o quiserem, que diz o seguinte, e eu entendo isso dessa forma, mas atenção, isto não é a posição maioritária e não arrisquem. Eu pessoalmente não arrisco. Que é o seguinte, ele entende, e eu também entendo assim, mas eu não arrisco, e por este meu entendimento, porque não é a posição comum, entende-se o seguinte, estamos a falar de direitos que a lei diz o seguinte, que os direitos conferidos aos consumidores nos termos da lei não podem ser, não há renunciabilidade ao direito, não podem ser restringidos estes direitos. E não são renunciáveis, não são restringidos, não pode haver convenção no sentido de limitar estes direitos e mais. Isto é a proteção dos interesses económicos dos consumidores. Interesses económicos dos consumidores que está prevista na Constituição, no artigo 60. Estamos a falar de direitos fundamentais na natureza, direitos económicos, sociais e culturais. Que estão lá os direitos económicos dos consumidores. Não são DLH, são os direitos económicos, sociais e culturais. Ora, entende-se o seguinte,
se não é possível renunciar aos direitos, se não é possível cortá-los, se não é possível limitá-los, se estamos a falar da proteção de direitos fundamentais dos consumidores, então, e o consumidor não pode haver a sua limitação e não pode haver renúncia aos direitos, então estamos a falar de direitos que não podem ser, digamos, não está na disponibilidade de o consumidor poder, eu não quero invocar a caducidade porque eu quero pagar. E, portanto, entendo nesse acordo o seguinte, estamos a falar de uma caducidade de conhecimento oficioso. Eu também entendo que esta caducidade deve ser de conhecimento oficioso. No entanto, esta não é a posição comum e dominante. A posição dominante é que esta, e por exemplo, e creio que o doutor Jorge Moraes Carvalho não entenda neste sentido, e é uma das pessoas, uma das autoridades máximas do direito do consumo no nosso país, o doutor Mário Frota entende como eu entendo, mas o professor Jorge Moraes Carvalho não entende assim. Já o falei com ele acerca disto e ele não entende dessa forma, entende que é de conhecimento provocado. Embora ele diz, eu respeito o teu argumento, mas eu não vou por aí. E eu percebo o argumento dele e entendo o argumento dele. Esta caducidade não... A posição dominante é de que não é de conhecimento oficioso. Portanto, eu, quando tenho uma situação destas pela frente, não fico à espera que o senhor juiz a conheça, que venha conhecer ex officio. Invoquem a caducidade. Não esperem, porque podem ter depois uma surpresa desagradável. Agora, acontece aqui outra coisa, que é, imaginem um contrato de telecomunicações. Nós celebramos um contrato de telecomunicações. E existe, associado a esse contrato de telecomunicações, quase sempre existe isso, um período de fidelização. Ok? Um pack de X minutos, 2 anos, aqui. E o consumidor tem ali 2 anos de fidelização. E a questão que se levanta é, bom, se o consumidor tem 2 anos de fidelização para com aquela empresa, o que é que acontece se o consumidor não cumpre o seu período de fidelização? Praticamente, um período de fidelização pode existir em qualquer situação, mas os períodos de fidelizações estão na moda apenas nos serviços de telecomunicações. Na água não há, no gás não há, na eletricidade não há, no CTT não há, nos outros serviços essenciais não há, mas nas telecomunicações é moda da fidelização. Ora, a fidelização só pode existir no seguimento de um parecer que eu emiti quando estava no Observatório do Direito do Consumo da Ordem dos Advogados, o extinto Observatório do Consumo da Ordem dos Advogados, que foi extinto após, segundo parece, foi extinto, ou pelo menos ficou inativo, após o termo do mandato, na altura da doutora Helena, porque depois veio, quando terminou o mandato da doutora Helena, eu e as pessoas que estavam no Observatório, cessámos as nossas funções e o novo bastonário podia nomear para aquele instituto quem quisesse, fôssemos nós, fosse outra pessoa qualquer, podia extinguir o instituto, podia mantê-lo na ativa, portanto, quem vem a seguir decide o que pretende fazer. E, portanto, o Observatório deixou, pelo menos o que eu sei, deixou de estar em funções, não sei se foi extinto, se ficou inativo, no mandato seguinte. Eu não estou, atenção, não estou a criticar A, B ou C, não é isso. Eu vou já perceber porque é que eu digo isto. Portanto, ele funcionou no mandato da doutora Helena, eu fiz parte desse observatório, mas no mandato seguinte o observatório não funcionou. E, portanto, eu, quando estive no Observatório de Direito do Consumo, enquanto ele funcionou, nós, na altura, emitimos um parecer relativamente à questão das fidelizações. Porque, na altura, era assim. Um pack de minutos de 50 euros.
Fidelização 2 anos. E eu perguntava-me isto, mas uma fidelização 2 anos, porquê? Se eu não pagar, o que é que vinham? Tem que pagar os meses todos que incumpriu. Mas bem, eu não quero continuar ligado a esta operadora e vou pagar como se estivesse ligado a ela. Então dê-me o serviço. Claro, nós damos o serviço, você não vai embora. Mas eu quero me ir embora. Então tenho que pagar. Mas eu vou pagar e não recebo serviço? A lei, a jurisprudência bem entendia o seguinte: a penalização que impunham ao consumidor ou ao utente pelo incumprimento do período de fidelização era considerada uma sanção penal, uma cláusula penal. Uma cláusula, não é uma sanção penal, era uma cláusula penal. E, nos termos da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, vamos lá atrás, ao que já falámos, o artigo 19, a linha C, das Cláusulas Contratuais Gerais, da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais, diz que as cláusulas que prevejam cláusulas penais desproporcionais são nulas. E, portanto, os tribunais da relação e depois os tribunais também da primeira instância e o Tribunal Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais da Universidade todos alinhavam nesse sentido. Dizer ao consumidor ou ao utente: não cumpriu o contrato ao fim de um ano, vai pagar, pode ir embora, mas vai pagar as prestações relativamente ao segundo ano como se estivesse ligado à operadora, mas não está. Isto é uma cláusula penal desproporcional. Porquê? Porque é desproporcional aos danos a ressarcir. Qual é o dano que a empresa teve? Provavelmente zero. Ele também não me deu benefício nenhum. Porquê? Entendia-se, os tribunais entendiam o seguinte: fixar uma cláusula penal, que no fundo é exigir ao consumidor pagar, ou ao utente, pagar os 2 anos de prestações de mensalidades. Apesar de só ter estado vinculado àquela operadora 1 ano, ter que pagar o segundo ano, mas não esteve vinculado no segundo ano, era uma cláusula penal desproporcional. Nós, na altura, fizemos um parecer, e eu fiz-lo, e depois fui o relator desse parecer, e depois esteve um deputado da Assembleia da República, teve conhecimento desse parecer, falou comigo, e isso, quando houve alteração da lei, foi tido em consideração, esse parecer. O que a lei previu foi o seguinte: para haver períodos de fidelização, tem que ser dado ao consumidor uma vantagem identificada e quantificada. Ou seja, tem que ser dito ao consumidor: o senhor vai ter uma fidelização de 2 anos. Porque, olha, teve o aluguer da box de borla, porque foi-lhe dado um telemóvel, porque vai pagar metade do preço das chamadas durante estes 2 anos, e estes benefícios identificados, custa X por mês. Então, se me dão um benefício quantificado e identificado, pode-me ser dado uma fidelização. Mas o consumidor, se incumprir essa fidelização, não vai pagar todo o benefício. O consumidor vai pagar a proporção do benefício recebido e que não foi amortizado, proporcional ao período de pré-aviso que incumpriu. Ou seja, o consumidor teve um benefício do aluguer da box durante 24 meses e chamadas a metade do custo, num montante global de 500 euros. E por isso está vinculado àquela operadora durante 24 meses. Ao fim de 24 meses, o consumidor quer ir embora, não vai pagar nada porque terminou o seu período de fidelização. O benefício está amortizado. Se o consumidor, ao fim de 1 ano,
quer se desvincular daquela empresa e, portanto, incumpre o período de fidelização a meio, o consumidor só deve pagar àquela operadora metade daquele benefício. Se o benefício eram 500, só deve pagar 250. Se o consumidor incumpre ao 23º mês, os 500 euros divide-se por 24 e paga um mês dos 24. Um 24 avos. Um 24 avos. Portanto, é isto que o consumidor paga. Ora, a questão é esta. E agora, voltando aqui. A cláusula penal é acessória da obrigação principal. Qual é a obrigação principal no contrato de telecomunicações? Ou num contrato? A obrigação é a obrigação de prestação de serviço por parte da operadora. A obrigação de pagamento por parte do beneficiário do serviço. A cláusula penal, as cláusulas penais que estão previstas no artigo 810 do Código Civil, esta cláusula é acessória da obrigação principal. E a lei diz o seguinte, que essa cláusula é acessória da obrigação principal, logo segue o regime da obrigação principal. A lei diz que se prescreve a obrigação principal, também prescreve, porque se prescreveu a obrigação principal, ela deixa de ser exigível. Ora, se ela deixa de ser exigível, eu não posso dizer, a obrigação principal prescreveu, é inexigível, mas a cláusula acessória, não. A cláusula acessória, a obrigação acessória, a cláusula penal, ela caduca, ela também se extingue, ela também não pode ser exigível. Eu não posso alçar uma obrigação acessória da obrigação principal à categoria da obrigação principal, porque a obrigação principal se extinguiu. Não, ela é acessória. Prescreveu, ela também prescreve. Ora, vamos aqui perceber o seguinte. E aqui nós temos o seguinte, que é, deixem-me ver aqui outro slide. Estamos perante um contrato de acordo com o princípio da acessoriedade, e há um acórdão neste sentido, e há acórdãos neste sentido. A obrigação, existe o chamado princípio da acessoriedade, a cláusula penal segue a obrigação principal. É o princípio da acessoriedade. Ou seja, eu não pago a minha obrigação, as obrigações de não pagamento do serviço ao fim de 6 meses prescreveram, ao fim de 6 meses a empresa, pura e simplesmente, deixa de poder exigir aqueles pagamentos, a empresa, com toda a razão, vai pôr termo ao contrato, vai resolver o contrato dizendo, eu não quero mais nada com o senhor, prescreveu, o senhor não paga, vou resolver o contrato. A obrigação prescreve, as obrigações prescreveram, não pode, prescrita a obrigação, vir exigir, e até extinto o contrato, vir dizer, eu afinal, mas eu vou exigir o pagamento da cláusula penal no prazo de 20 anos. Não, há acórdãos neste sentido. Eu, na coletânea naquela coletânea de legislação, no segundo volume, eu tive cuidado de pôr lá os acórdãos de uma posição e de outra. Existem acórdãos para os dois lados. Mas entendo, e o professor Jorge Moraes Carvalho, nas suas lições de Direito do Consumo, explica isto muito bem, princípio da acessoriedade, prescrita a obrigação principal, prescreve, também caduca a obrigação acessória. Ora,
Isto temos aqui posições, o risco de acumulação de dívidas e sobreendividamento que está na base da consagração de um prazo curto de prescrição existe quer para a obrigação de juros, quer para a obrigação principal. E também temos, e diz aqui também o professor Jorge Menezes Carvalho, não faz sentido que o prazo de prescrição do direito de exigi-la seja mais alargado do que o da cláusula principal do contrato. Porque entendi alguns juízes da relação, e não só, que não é o direito ao pagamento do preço, é uma coisa, mas o direito à cláusula penal é outra, e aqui seguia aos 20 anos. Não. O direito, a posição correta é prescreveu a obrigação principal, extingue-se também a obrigação acessória. A questão colocava-se quando eu pagava tudo, portanto, não havia prescrição de obrigações, e eu, por simplesmente, dizia, olha, eu não devo nada, mas não quero continuar com o contrato. Portanto, não prescreviam as obrigações principais, porque eu paguei tudo. Por simplesmente eu dizia, não quero continuar com o contrato. E então aqui levantava-se a questão de saber, era aqui que surgia o problema. Bom, mas então como é? Não há prescrição da obrigação principal. Não prescreve, consequentemente, porque ela não prescreveu, não, estão em dia, não prescreve a obrigação secundária. Mas ele depois teve ao contrato. Incumpriu o período de fidelização. Eu tenho direito a exigir a compensação pelo incumprimento, porque eu dei-lhe um benefício de 500 euros globais. E ele, ao fim de um ano, incumpriu. Como é que é? Quanto tempo, imaginem, eu não devo prestação nenhuma, eu digo, eu não quero estar mais ligado à empresa A, B ou C de telecomunicações, quero mudar e o meu prazo de prescrição o meu prazo de fidelização eram 2 anos e ao fim de um ano diz vou-me embora. E só cumpri um ano de fidelização, o segundo ano não cumpro. Mas eu paguei as mensalidades todas. Mas não cumpri. Eles mandaram a fatura da cláusula penal para pagar 500 euros. E eu digo, não vou pagar. Não pago os 500 euros. Primeiro, eu não tenho que pagar os 500 euros, só tinha pagado 250. Porque eu só incumpri metade. Portanto, só pago metade. E eles não corrigiram. E eu não paguei. Quanto tempo eles têm para me vir exigir o pagamento daquela cláusula penal? 6 meses. Não faz sentido darmos à obrigação acessória, da obrigação principal, um prazo mais dilatado que o da obrigação principal. A obrigação principal são 6 meses, aquela nunca pode ficar sujeita a 20. Aliás, o professor Jorge Menezes Carvalho diz muito bem. Os juros são acessórios da obrigação principal. E a obrigação principal prescreve no prazo, por exemplo, de 20 anos, e os juros prescrevem ao fim de 5. Até aqui o juro tem uma obrigação, tem um prazo de prescrição inferior. Não pode o acessório ficar sujeito a um prazo de prescrição mais dilatado. Nós temos aqui alguns acordos para os colegas poderem depois ler, que falam justamente dessa questão da acessoriedade, da obrigação da cláusula penal, e que diz que é igualmente ontologicamente incompreensível conceber a exigência de uma obrigação de juros quando o dever de que ele depende deixou de existir, constitui uma cláusula acessória do núcleo essencial do contrato, sendo ética e socialmente inaceitável configurar que possa existir um prazo prescricional de 6 meses para a obrigação principal e um prazo prescricional geral de 20 anos para a obrigação cuja existência só se justifica em face daquela. Temos aqui o acórdão, que é um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, eu citei na coletânea, e, portanto, o consumidor só tem que pagar o montante proporcional ao benefício do período, o montante proporcional ao valor do benefício por referência ao período que incumpriu. A questão que se levanta é, e continuamos na lei das telecomunicações, porque no resto nunca há
períodos de fidelização, o que é nas telecomunicações. A lei das telecomunicações, na revisão que existiu, em 2014, salvo erro, no artigo 48, que é um artigo extensíssimo, previu lá o artigo 10, o número 10, 11, 12 e 13. E quanto a mim, estes artigos que aqui estão mal dispostos. Não é mal dispostos no sentido de estar chateados. Estão mal colocados. Estão colocados fora do sítio. Isto não pode ser lido por esta ordem. Nós costumamos vir do geral para o concreto. A regra geral, depois as exceções, por aí abaixo. Isto não pode ser lido assim, senão não nos entendemos. Portanto, quem fica mal disposto a ler isto somos nós. Vamos ler isto pela ordem que temos que ler, que é o seguinte. Vamos ler o número 10. Sem prejuízo da existência de períodos de fidelização, iniciais ou posteriores, nos termos da presente lei, as empresas não devem estabelecer condições contratuais desproporcionais ou procedimentos de resolução dos contratos excessivamente onerosos. Uma norma geral que diz coisas bonitas, mas não diz nada. Está bem? Não deve haver procedimentos demasiado onerosos, está bem, isso a gente já sabe. Depois, temos que fazer o seguinte. Temos que vir ler o número 12. Deixemos o número 11 para trás. Temos que vir ler o número 12. Do 10, passamos para o 12. E lemos assim. Os encargos, norma geral no 10. E depois 12. Os encargos pela cessação antecipada. Já começamos do geral para o concreto. Os encargos pela cessação antecipada dos contratos com períodos de fidelização devem ser proporcionais à vantagem que lhe foi conferida e, como tal, identificada e quantificada no contrato celebrado, não podendo, em consequência, corresponder automaticamente à soma dos valores das prestações vincendas à data da cessação. Foi isto que vos acabei de dizer até agora. Identificado, quantificado, não pode ser mais corresponder ao que falta pagar, paga os restos dos meses. Não pode. Portanto, do geral para o abstrato. Não deve estabelecer condições contratuais desproporcionais, já sabemos, já lá tínhamos na cláusulas contratuais gerais, no artigo 19, se não era preciso esta norma. Depois lemos o 12 e diz, mas atenção, tem que ser proporcional ao identificado e quantificado. E agora, vamos ao 13. Esperem, o 11 vai ser depois. Vamos agora ao 13. O 13 diz o seguinte, mais concreto. No caso, para efeitos do número anterior, no caso de subsidiação de equipamentos terminais, os encargos devem ser calculados nos termos da legislação aplicável. Ou seja, eu tive um benefício que me deram um telemóvel. Foi o meu benefício. E eu incumpri o serviço eu incumpri o prazo de fidelização. Como o benefício foi a subsidiação do equipamento terminal, diz a lei que, neste caso, no caso de subsidiação de equipamentos terminais, o encargo deve ser calculado nos termos da legislação aplicável. Temos que ir buscar o quê? O Decreto-Lei 56/2010, que estabelece como é que se calcula o incumprimento. Mas pode não ser a subsidiação do equipamento terminal. Pode ser um benefício ou outro. E diz a lei o seguinte, e nas demais situações, não pode ser superior ao valor da vantagem conferida que ainda esteja por recuperar pela empresa que prestou o serviço. Deram-me chamadas a metade do custo. Deram-me o aluguer da box. Eram 3 euros por mês o aluguer da box. Eu só cumpri um ano. Não cumpri o resto. Então eu só tenho que pagar
se o aluguer após 2 anos era, imaginemos, 300 euros, ou o que fosse, não interessa, eu só vou pagar, se eram 300 euros para 2 anos, incumpri 1 ano, só vou pagar 150, que é metade de 300, se a matemática não estiver errada. Portanto, proporcional nas outras situações. Mas nós deixamos o 11 ficar para trás, não deixamos? Portanto, agora, vamos lá acima ao número 11, porque ele também existe. Tem que ser lido. E agora lemos o número 11, que diz o seguinte: durante o período de fidelização, os encargos para o assinante, decorrentes da resolução do contrato por sua iniciativa, não podem ultrapassar os custos que o fornecedor teve com a instalação da operação, sendo proibida a cobrança de qualquer contrapartida a título indemnizatório ou compensatório. Ou seja, o que é que eu pago no caso de incumprir um período de fidelização? Pago o proporcional ao período proporcional do benefício recebido e o valor proporcional ao benefício recebido relativo ao período de fidelização incumprido, mas que apenas diga respeito ou à associação de equipamentos terminais nos termos do Decreto-Lei 5610, ou nas outras situações, os que digam respeito aos custos que o fornecedor teve com a instalação da operação. Custos de instalação, ofereço o custo de instalação, 200 euros. Ofereço o custo de ativação, o custo de instalação, o aluguer da box. Ok. São aqueles custos de instalação da operação é que podem ser tidos em consideração e é o proporcional a esses custos que ainda não tenham sido recuperados. Meio ano os custos foram 300, eu incumpro meio ano, só tenho que pagar 150. É assim que se contabiliza o valor. Portanto, quando nós apanhamos pela frente uma ação em que se diz cláusula penal, penalização por incumprimento, 500 euros, os colegas podem perguntar ao operador o seguinte: quantifique e identifique a que diz respeito a estes 500 euros. Se é relativo, quanto é que era o custo do benefício total que foi dado. E eles vão lhe dizer o custo total do benefício foram 500 euros. E o colega diz, pois é. Mas então, se o custo total foram 500 euros, eu incumpri 1 ano e a fidelização eram 2 anos, eu não tenho que pagar 500 euros, só tenho que pagar 250. Porque eu só cumpri metade do período de fidelização. Portanto, a partir daqui, logo metade já dá um fundamento para contestar e metade daquele valor já foi à vida. Portanto, tenham em mente isso. Não é... Outra coisa. Costuma-se, as operadoras instauram a injunção. E na injunção pedem os valores em dívida e pedem a cláusula penal. Pois é. Mas a cláusula penal não é uma obrigação emergente de contrato. Eu já vi senhores juízes dizerem isso. Não é uma obrigação emergente de contrato. A obrigação emergente de contrato é pagar o preço. A cláusula penal é uma penalização acessória pelo seu incumprimento. Porque a cláusula penal visa 2 coisas. Ou forçar ao cumprimento, uma função compulsória, ou uma função indemnizatória. Em caso de incumprimento, a cláusula penal é X. A cláusula penal é uma forma de as partes fixarem o valor da indemnização e não esperarem que o seu juízo o venha graduar. Nós, se incumprirmos, pagamos 100, está definido o valor da cláusula penal, quem incumpre paga 100, ponto final, cláusula de função indemnizatória, não há cá se é 50, se é 60, se é 70, se é 1000, é 100 porque nós acordamos que a cláusula penal em caso de incumprimento é 100. Se uma parte se atrasa, paga X por cada dia ou por cada mês de atraso. É uma função compulsória. Então nós já sabemos, as partes fixaram o valor
a pagar no caso do atraso, da mora. Portanto, nesta situação da cláusula penal, ela tem uma função acessória da obrigação do contrato. Mas ela não é uma obrigação que emerge de contrato. Nós não fixamos um contrato. Há seus juízes que entendem isso. Não, ela foi prevista no contrato, portanto, ela emerge no contrato. Não. As obrigações do contrato são as obrigações que lá estão. A cláusula acessória é uma cláusula acessória daquelas obrigações. Mas aquilo não visa. Aquilo é uma cláusula penal. Aquilo não é a obrigação contratual que ali está. Ela foi fixada por acordo. É verdade. Mas o que nós temos aquilo que resulta do contrato são as obrigações principais. Aquilo é uma cláusula, digamos, acessória que visa forçar o cumprimento da obrigação ou sancionar o incumprimento da obrigação contratual. O professor Jorge Moraes Carvalho entende, e eu também entendo, e muitas pessoas entendem, mas eu já vi senhores juízes não entenderem isto, e para mim está mal, mas também já vi senhores juízes entenderem isto, e para mim está certo, que é dizer o seguinte: quando numa injunção se pede o pagamento da obrigação principal, incumpriu, não pagou o valor das mensalidades dos serviços públicos, do serviço público das telecomunicações, e portanto pague o valor das mensalidades, X meses, às vezes tem lá 1 ano e meio de mensalidades, e pedem também que pague os 500 euros da sanção pelo incumprimento do período de fidelização. O que eu digo é sempre isto: o incumprimento da sanção pelo período, o pagamento da sanção pelo incumprimento do período de fidelização não é uma obrigação contratual. E cito o manual do professor Jorge Moraes Carvalho, está lá. E, portanto, não é uma obrigação que emerge do contrato, portanto, não pode ser objeto, não pode ser exigida no processo de injunção. Eu já tive senhores juízes que não reconheceram isto. E já tive senhores juízes que reconheceram que, sim, senhora, eu tinha toda a razão. Como vos digo, o professor Jorge Moraes Carvalho entende que a sanção, a cláusula penal, não pode ser exigida no processo de injunção, no procedimento de injunção. E eu também acho isso, porque ela não resulta ela não resulta do contrato propriamente dito. Ela é acessória do contrato. E, portanto, não podemos considerá-la que ela é uma obrigação contratual. Porque ela pode nunca ter lugar. As obrigações do contrato é a obrigação de pagamento, nós sempre cumprimos, e no final, se cumprimos tudo e está tudo bem, eu, por exemplo, ao fim dos 2 anos, eu posso deixar de cumprir o período de fidelização, porque ela extingue-se, ele extingue-se, acabou, não há mais período de fidelização, e, no entanto, aquela obrigação deixa também caduca, a cláusula penal caduca, portanto, deixa de ter qualquer fundamento. Portanto, aquela obrigação que está ali é uma obrigação acessória da obrigação principal, que tem às vezes, quase sempre é temporária, portanto, não tem natureza contratual. Tem sido, por alguns dos seus mestrados, entendido que sim, por outros entendido que não. Eu entendo que ela não tem natureza contratual e, portanto, não pode ser exigida ali. Portanto, se os colegas quiserem entrar como eu entro pelo serviço ou impugnar, dizer não, a cláusula penal, vá pedi-la na ação, numa outra ação, podem tentar e devem fazê-lo. Eu também entendo por aí, e há o professor da Escola de Lisboa, o professor Jorge Moraes Carvalho, que no seu manual tem lá isso. Se os colegas quiserem, não digo qual é a página do manual, está lá. Eu aqui na mão não tenho manual, mas eu mando-vos a página do manual onde ele refere isso, e perfeitamente uma explicação muito clara acerca dessa situação. Portanto, colegas, hoje já estamos por adiantado da hora, já estamos aqui à 1h30. Era isto relativamente aos serviços públicos essenciais que nós tínhamos para falar. Eu vou
acrescentar neste PowerPoint, que estava preparado para o das cláusulas, para o decreto ao consumo, vou acrescentar mais alguns slides, que é aquela primeira parte. Vou enviar à doutora Miriam ou à doutora Liliana para que depois seja distribuído aos colegas, para que os colegas tenham acesso a este PowerPoint, que aqui está. Colegas, aquilo que precisarem, aquilo que necessitarem relativamente a estas matérias e eu puder ser útil, eu não sei tudo, mas aquilo que eu for sabendo, eu posso ajudar. Portanto, não hesitem, aquilo que eu souber, liguem, falem a qualquer hora do dia ou da noite, liguem, se eu não atender, deixem uma mensagem, o colega fulano tal precisava falar consigo por causa de um problema de direito de consumo. Eu retorno a chamada, não há problema, eu ligo ao colega, eu faço questão, ligo ao colega, pergunto o que é que se passa, colega, estou sempre disponível para aquilo que os colegas precisarem. Eu não guardo trunfos no bolso, na manga. Não vou dizer ao colega porque isto fica para mim. Eu quando... Colegas, estamos todos do mesmo lado. Somos todos colegas. Temos todos que defender os interesses dos nossos constituintes. Eu também há coisas que eu não sei. E quando eu não sei, eu pergunto. E gosto que os colegas me expliquem. Colegas, já disse e vou repetir, não tenho problemas em dizer. Não faço direito de trabalho, não percebo direito de trabalho, não faço direito administrativo, porque nunca fiz, não percebo nada daquilo, ou pouco percebo, e direito fiscal também não vou percebendo, porque já fiz direito fiscal há 20 anos, quando estava na faculdade. Não percebo. Se um dia me aparecer alguma coisa pela frente, eu tenho duas hipóteses. Ou dizer, olha, não pego porque não sei, ou dizer, olha, deixe ficar aí que eu vou ver o que é que sei. E vou ligar a um colega para me ensinar, para me explicar. Epá, eu geralmente digo, olha, não faço disto, não quero fazer porque não percebo nada. E mando embora e assim acabou. Mas, se eu precisar e for ligar a um colega, eu também quero que o colega me explique e que me ensine. Portanto, se eu pergunto, também tenho que gostar disso e gosto que me expliquem, também tenho que gostar de ajudar os outros quando eles precisam, quando eu lhes posso ser úteis. Nós temos que ser uns para os outros. Portanto, disponham, telefonem, falem, liguem. Eu prefiro que me liguem do que estar a deixar o e-mail, porque deixar o e-mail eu tenho que ler, depois tenho que perceber, mas falta isto, falta aquilo, e depois às vezes eu sou muito picuinhas com as vírgulas. Eu tenho que aquilo está tudo muito escritinho, muito direitinho. E às vezes as vírgulas estão fora do sítio e baralham-me todo. Eu sei, epá, eu não percebo o que é que este tipo para aqui escreveu. Eu ligo, olha lá, explica-me lá o que é que para aqui escrevestes, porque eu prefiro que tu me digas verbalmente que eu entendo melhor a falar do que a escrever. Eu prefiro, sério, liguem-me. A gente a falar é que se entende. Ligam-me, eu não entendo, não atendi. Olha, colega, é fulano tal, eu preciso falar contigo sobre serviços públicos, sobre direito de consumo, quando puderes liga-me. Ok, colega tal, não quero saber se é o A, se é o B, se é o C, onde é que ele é com a marca dele, quero lá, isso é o que menos me importa. É um colega, o que é que precisa? Eu estou aqui para ajudar. Não tens aí isto ou aquilo? Tenho. Eu vou procurar e vou-te enviar. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. É assim que eu sei estar na vida, é assim que eu quero estar na vida. Não há trunfos na manga, não há coisíssima nenhuma. E fico muito contente. Acreditem que fico contente. Quando às vezes os colegas me ligam e dizem, olha, tenho uma dúvida nisto. Eu digo, pá, olha, eu interpreto assim. Se calhar devias ir por aí. Podes ou que a sorte. Mas vai por aí que se calhar, isso cheira-me que é esse o caminho. E às vezes passa um mês, 2, 3, 4, 5, às vezes passa meio ano. Às vezes passa um ano e ligam-me. Colega, lembra-se aquele colega que há um ano atrás lhe ligou e eu assim... confesso que às vezes já não me lembro do que é que foi falado há um ano atrás. Eu digo ao colega, olha, já não me lembro, confesso. Pois é, mas eu liguei-lhe para falar daquele assunto assim, assim. Aí foi, está bem, e diga-me lá, o que é que foi? Olha, é só para lhe dizer o seguinte, eu invoquei aquilo que você disse e o juiz, batata, certinho, ganhamos a ação. Epá, a sério, eu abro uma moechandão de alegria, porque eu fui útil ao colega. Eu digo, uau, é como se eu tivesse ganho a ação. O colega ganhou a ação, eu ajudei-o, ele conseguiu ter...
a posição dele naquele processo, conseguiu obter sucesso, podia não ter obtido, mas obteve, e eu fui útil. Epá, eu não tenho que dizer assim, cara, porque é que eu tenho... Não, eu fiquei contente, eu abriria uma garrafa de champanhe se eu tivesse à mão, porreiro, porque se eu estivesse naquele processo, eu teria feito o mesmo. Eu tenho que ficar feliz com o sucesso dos outros, e se eu fui útil, porreiro, opa, afinal este gajo ajudou-me, afinal perdi a ação, afinal ele disse aquilo, mas aquilo não vale nada. Não, o que eu disse estava certo, o que eu disse valeu a pena, eu fiquei feliz, o colega ganhou, o que eu ajudei-o, eu fico feliz. Portanto, liguem-me, disponham, eu estou aqui para ajudar os colegas, porque eu também, quando preciso, também socorro dos colegas, disponham. Aquilo que precisarem, colegas, estamos cá, é para isto que devemos ajudar. Perguntas, alguém tem? Muito obrigada. Se quiserem que eu vos mande receitas, eu também mando as minhas receitas. Okay. Queremos já, e eu quero, de certeza, e alguns colegas a manifestar o mesmo. Obrigada pela partilha das receitas. Por favor, não tenho palavras. Em nome da delegação de Famalicão, em nome de todos os colegas que hoje aqui estiveram presentes, tivemos a sala cheia, tivemos 22 colegas a assistir. É a lotação máxima para estas nossas conversas. Não tenho palavras. Obrigada em nome da delegação e em nome de todos os colegas aqui presentes que foram unânimes em transmitir este agradecimento pela sua disponibilidade, pela sua generosidade sincera, que se nota, cristalinamente sincera. Muito obrigada, e não é comum. E o que posso dizer-lhe em meu nome, em nome da delegação de Famalicão, conte connosco para o que precisar também, inteiramente disponíveis. Da minha parte, olha, falou aí do direito administrativo e direito público, eu trabalho em direito administrativo, em direito público, o que precisar, inteiramente disponível, sempre. Doutor, mas todos os colegas dizem o mesmo. Fomos recebendo várias mensagens antes ao passo que o doutor estava a fazer as despedidas. É unânime e todos agradecem e todos reconhecem e louvam a sua generosidade na partilha. Depois, quanto às matérias, já vou repetindo ao longo das sessões. É brilhante, o doutor domina de facto estas questões de direito de consumo. Para nós é sempre um prazer ouvi-lo, é de uma clareza, é de uma clarividência, depois de uma concisão, consegue ser curto, conciso e objetivo e cristalino na exposição. É como sendo nós absolutamente ignorantes, ao ouvi-lo, absorvemos e aprendemos com tudo o que diz. Obrigada, muito obrigada, doutor. Para a semana cá estaremos para a despedida, entre aspas, não é uma despedida definitiva, vamos nos cruzando sempre, mas para esta nossa última sessão das conversas, e para a semana é arbitragem... Não é arbitragem e especulação de preços? Não, acho que é crédito ao consumo, não é? Não. Pois, exato, temos que falar sobre isso, porque estava agendado, de facto, arbitragem e especulação de preços, mas não sei se o doutor deixava o seu critério. Eu vou fazer uma coisa, eu vou trazer o crédito ao consumo, vou trazer, e depois deixo a parte da arbitragem e da especulação de preços para a parte final, porque se calhar nós conseguimos meter a arbitragem e a especulação de preços numa partezinha e o crédito ao consumo, conseguimos fazê-la nessa matéria, porque eu penso que há ali, do crédito ao consumo, acho que há ali uma parte que é importante, porque geralmente liga-se com a questão das vendas fora de estabelecimento, os contratos secretos, a questão do per si, do pari, essa situação toda, quando é que o contrato, porque é que às vezes o contrato é nulo, o prazo de direito de livre arrependimento, essa parte toda, eu entendo que devíamos falar da parte do crédito ao consumo. Portanto, eu vou falar de crédito ao consumo e vou tentar, prometo, meter um bocadinho da parte da especulação de preços, que é uma parte criminal, e a parte da arbitragem também aí no processo. Mas isso, 5, 10 minutos, nós conseguimos essa parte, 10 minutos conseguimos, vamos aproveitar
para que os colegas fiquem também por dentro da parte do crédito ao consumo. Muitíssimo obrigada, doutor. Vamos falando, aquilo que precisar, estamos cá. Bom apetite, vai para os seus. Acho que temos que tentar um workshop culinária mesmo. Próxima vez eu digo-vos como é que se faz um doce de iogurte. Diga. Próxima vez eu digo-vos como é que se faz um pudim de iogurte. Muito bom, muito bom. Diga? E bolo de canela, mas sem canela, adoro. Tem alguma receita? Bolo de canela, eu confesso que nunca fiz, mas já fiz um bolo de agrião. Ui, que estranho. Olha, vou cometer uma inconfidência. Perguntem à nossa colega, ilustre colega, a doutora Cláudia Mendonça, que está aí, deve estar aí no escritório, a doutora Miriam. E a doutora Miriam já comeu bolo de agrião? Bolo de agrião. Pergunto-lhe se é bom. É muito bom. Bolo de agrião. Pois é bolo. Eu sei, ele é como o Hulk, fica verde. Não fica mal disposto. Fica saboroso. Foi uma surpresa, mas daquelas bem agradáveis. Aquele bolo de agrião com frutos secos pelo meio, uma camada pelo meio de recheio, uma cobertura de chocolate e frutos secos por cima. Fica bom, não fica? Maravilha. Olha, a doutora Cláudia faz cada um, nós de vez em quando na delegação, quando podíamos fazer festas antes do Covid. Quando se podia fazer festas. Exato. Agora, se quisermos, estão com testes negativos e tal, mas a doutora Cláudia faz muito bem e ela faz com pouco açúcar. E eu tenho que comer com pouco açúcar. Mas a doutora Miriam e a doutora Cláudia já provaram o meu bolo de agrião. E, portanto, elas que digam se ele é bom. Elas vão contar a receita, então. Bom, doutor, obrigada. Boa tarde a todos os colegas. Ou boa noite. Boa noite. Deus até para a semana. Até para a semana. Adeus.